Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Meu nome é Elisângela Regis, estou com vocês no curso de Pedagogia, numa ação integrada entre as disciplinas de Contexto Educativo na Infância e Teorias do Desenvolvimento da Aprendizagem. Eu estou no estúdio de gravação do IFRO Campus Zona Norte, atrás há uma parede branca com círculos e traços interligados. Sou morena, cabelos cacheados, estou trajando uma blusa branca com marcas pretas e uma calça preta. Então vamos lá, a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, nós vamos dar uma olhadinha numa teoria bem diferenciada. Alguns entendem que essa teoria trouxe para a educação um novo olhar, um olhar das inteligências múltiplas. Com ela, então, seu exponente máximo, Howard Gardner. Vamos dar uma olhada então nos slides, conhecer um pouco esse autor? Howard Gardner nasceu em 1943. Está vivo ainda, esse nosso teórico, e ele traz no seu pensamento a seguinte proposição: podemos ignorar as diferenças e supor que todas as nossas mentes sejam iguais, ou podemos aproveitar essas diferenças. Gardner, então, com essa frase, traz à nossa discussão de hoje que a inteligência e o conhecimento, ele não se dá de uma maneira única. Nós temos, então, conforme a personalidade, o estímulo, a característica de cada ser humano, diferente forma de interpretar essa inteligência. Nós visualizamos e realizamos as coisas de maneira diferente. Então, consecutivamente, a nossa mente, o nosso processo cognitivo e aquilo como nós gostamos que algo seja feito, se dá também de maneira diferente. Seguindo então na aula, vamos dar uma olhada aqui na sua trajetória de vida. Ele nasceu na Pensilvânia em 1943 e ele é filho de pais judeus que fugiram então da Alemanha. Com isso, ele tem um histórico de estudo muito voltado para a questão de saber lidar com o seu contexto, com a sua realidade, utilizando as ferramentas que lhe são acessíveis. Quando você tem, então, um histórico de vida com tanta diferenciação, você consegue olhar para o seu ambiente e fazer recortes que muitas vezes nós que estamos acostumados com o mesmo contexto não conseguem fazê-lo ou faz de maneira desfoque. Então, Gardner trouxe para o seu processo de estudo essa visão também desse contexto social no qual a sua família se viu necessitada de fugir dessa guerra para sobreviver. Voltando ao slide, então, nós temos aqui que o Gardner, ele mudou da área de estudo, algo muito característico dos teóricos que a gente vem estudando, e se concentrou em quê? Nas ciências sociais, na sociologia, na antropologia e na psicologia clínica, após os seus contatos com o estudo de Jean Piaget. Professor da Escola de Psicologia da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele tem mais de 30 livros escritos, fora as suas publicações mais curtas em artigos, e o seu livro, Estruturas da Mente, ficou conhecido devido a esse elemento das inteligências múltiplas. Foi com esse livro que ele inaugurou, então, essa teoria, e que no Brasil, ainda de maneira muito tímida, vem sendo estudada e discutida e até mesmo implementada, como nós vamos ver mais à frente, pelo Celso Antunes. Voltando então aqui, a base de estudo de Gardner, além do próprio Piaget, a gente tem Robert Sternberg, que estudava como as inteligências se davam dentro das culturas. A forma com que eu compreendo inteligência dentro da cultura A é igual à cultura B, à cultura C. Então, através desses estudos, ele aprofundou, então, essa sua compreensão e foi buscar algo a mais. Vamos dar uma olhadinha, então. Essa teoria das inteligências múltiplas,
né? Foi desenvolvida, como a gente pôde ver, no final do século XX, então muito contemporâneo. E ele vai estudar essa capacidade da cognição humana com uma maior ênfase. Além disso, ele pode observar que esse conceito está retratado em mais dos variados comportamentos que os seres humanos expõem a essas suas habilidades. Ela é feita de uma maneira individual, personalizada. Gardner sempre foi insatisfeito com essa conceituação de inteligência, de QI, como se a inteligência fosse algo em si próprio, algo estanque. Então, ele questionou esse conceito de coeficiente da inteligência de Binet, e ele quis, então, estudar como se dava essa inteligência através do comportamento e das experiências humanas. Então, ele trouxe para a educação e para a psicologia algo muito maior que pode ser implementado com muita facilidade por nós educadores. Em seguida, nós temos aqui para conhecer essas famosas inteligências. A princípio eram 7 e depois finalizou com 9. Nós temos então, vamos começar aqui pela lógico-matemática, que é aquela que normalmente os professores gostam muito de visualizar nos seus alunos. Então o aluno sabe calcular, sabe fazer a interpretação de um problema, rapidamente ele é ótimo na lógica. Então o que eu classifico? Esse aluno é super inteligente. E o Gardner, então, questionou como que o aluno é tão inteligente na lógica matemática. Isso quer dizer que os demais alunos que falam muito bem, gesticulam muito bem, têm um controle do ambiente melhor, eles também não são inteligentes? O fato de eu não fazer um cálculo, resolver com logicidade apurada um problema, quer dizer que eu não sou inteligente? Então ele questionou isso e trouxe para nós outras possibilidades de inteligência que uma sala de aula com 20, 30, 40 alunos vai trazer ao professor. Esse portfólio de inteligência diversificado, esse ambiente de aprendizagem multifacetário, onde o professor pode colocar a sua criatividade para funcionar. Vamos seguir com as outras inteligências. Nós temos então a inteligência existencial, que foi uma das últimas a ser acrescentado, é quando o sujeito tem uma capacidade de reflexão, de análise, ele consegue compreender as nuances existenciais dos seres humanos, inclusive as transcendentes, sempre buscando em si, no outro e na espiritualidade, resposta por que vivemos assim, por que pensamos assim, para onde vamos, o sentido da existência. Então você observa, por exemplo, que pessoas que fazem cursos de filosofia, são pensadores, eles têm essa inteligência muito marcada. Eu tenho a inteligência interpessoal, essa inteligência que inclusive é uma soft skill, é considerada uma soft skill para todos os ambientes, inclusive na escola, no trabalho, é quando eu sei lidar com o outro, essa inteligência de estabelecer vínculos. Geralmente é uma pessoa falante, empática, elas são bons líderes, ela consegue regimentar pessoas para o seu ideário, e nós temos então essa inteligência muito marcada em algumas áreas de atuação. Em seguida, nós temos então a inteligência corpóreo-sinestésica, que é aquela pessoa que sabe, ela pula, ela gesticula, ela salta, ela gosta de fazer esportes, então ela tem uma capacidade de profundidade, distância muito bem construída. Ela domina o ambiente no qual ela está muito ligada a questões de esporte por conta disso, seja de que modalidade for. Então, às vezes, o aluno ele gosta muito da educação física, não é porque o professor de educação física é extremamente, ele libera o espaço para a exploração do aluno, mas na verdade é porque ele se sente muito mais confortável no seu espaço da sua própria inteligência. Em seguida, nós temos a inteligência linguística,
onde nós temos aí os oradores, os professores, ela tem uma habilidade de fala, ela faz uma construção lógica do seu pensamento, às vezes é uma pessoa ligada muito ao poder da articulação, das palavras, das ideias, das proposições, no qual ela está ali se conectando com aquilo que ela quer, está muito ligado com a oratória, essa inteligência linguística. Em seguida, nós temos a inteligência intrapessoal, que é entender a si, os seus sentimentos, as suas emoções. Ele é mais reflexivo, ele tem uma capacidade de análise e síntese contextual muito mais acelerada do que os demais, ele consegue perceber as nuances daquele lugar e rapidamente ele tenta se adaptar. É um tipo de inteligência um pouco mais rara. A pessoa que tem uma relação, que tem essa inteligência intrapessoal, ela também consegue ser um líder, no entanto, não um líder tão empático como o interpessoal, mas um líder que ele vai cuidar mais dos sentimentos, das emoções desses seus liderados. Em seguida, nós temos a inteligência espacial, muito voltado com a questão do ambiente, aquilo que ele vê o mundo em 3D. As cores, a planificação, a luz, o ambiente, muito voltado para as engenharias, as arquiteturas, também de uma certa maneira para o designer. Então, essa inteligência você consegue visualizar em determinados lugares, como por exemplo aquela criança que tem muita habilidade com a pintura, com o desenho, ele planifica muito bem, gosta muito de maquetes. Essa é a inteligência, então, espacial. E aí eu tenho também a inteligência naturalista, que foi inserida junto com a existencial, né? Chegando ao total de 9, é aquela pessoa que tem a inteligência de lidar com o seu meio ambiente. Ela está mais ligada a fatores ecológicos, ambientais, ela pensa em soluções para o seu dia a dia, ela traz estratégias de convívio do meio ambiente com o ser humano, ela pensa no ser biológico, na natureza, de uma maneira muito incisiva e também muito prática. Essa consciência, então, que aprimora, inclusive hoje em dia, as políticas de gestão de meio ambiente, do cuidado com a natureza, da inserção da natureza em todos os espaços que nós estamos vivenciando. E a outra inteligência, que muitas vezes as pessoas nem diziam que era inteligência, mas que Gardner trouxe essa inteligência, foi a musical. Aquela inteligência daquela pessoa que vive cantarolando, que tem um ouvido muito apurado para os sons, para os timbres, ela consegue compor música, tocar instrumento, até mesmo sem ter estudado, ou tem uma facilidade muito aguçada para aprender um novo instrumento. Com isso, a gente então tem um aglomerado, um rol vasto de inteligências que, se você olhar para a sua sala de aula, você inclusive até consegue lembrar do nome do aluno que tem essa inteligência, e isso é valoroso. A gente então, de posse dessa informação, consciente dessas inteligências, consegue inclusive pensar em atividades diversas para a sala de aula, consegue pensar também como eu vou avaliar esse meu aluno dentro da sua inteligência, e eu vou potencializar esse meu aluno para que ele possa então ter o máximo possível de capacidade de inteligência dentro do seu fazer. Às vezes uma inteligência ela é mais preponderante do que a outra, mas muitas vezes elas estão agrupadas em pequenos nichos de inteligência ali. Eu posso ter 2 ou 3 agrupadas, fortificando ali aquela capacidade daquele meu aluno, a inteligência daquele meu aluno. Continuando, então nós temos aqui, para fechar, que a teoria das inteligências múltiplas, aplicada nesse contexto da educação, ela faz o quê? Ela estimula as pessoas para que elas possam o quê? Possam resolver os seus problemas usando diferentes inteligências. E isso, então, contribui
para o ensino e aprendizagem. As escolas, aquelas escolas que compreenderam que as inteligências, elas são múltiplas, elas avançaram nos seus programas de ensino, no seu currículo e no seu material. Elas colocaram à disposição do aluno tudo o que elas tinham na sua estrutura física e humana para que esse aluno pudesse então crescer. E em seguida nós então temos aqui alguns pontos que precisam ser alinhados para o fechamento da compreensão dessa inteligência, dessa teoria de inteligências múltiplas, que é, na hora da aprendizagem, eu ter consciência da inteligência do meu aluno, para que a partir dela eu possa traçar os pontos de entrada para que eu consiga então, através de uma narrativa, através de um exercício quantitativo, através de um estudo de caso, da montagem de uma maquete, eu propor atividades que agreguem o maior número de inteligências ali naquela sala. Reconhecer que as inteligências múltiplas, ela diminui o preconceito. Eu não vou me classificar como aquele meu colega, mas eu sei que a minha inteligência é outra. Então, ela diminui essa incidência de preconceito e também ela traz aí as metodologias ativas, excelente ferramenta para que você possa, por meio das inúmeras tecnologias que nós temos à nossa disposição, implementar metodologias que ajudem, proponham e facilitem a aprendizagem desse meu aluno dentro dessa teoria das inteligências múltiplas. Em seguida, nós temos então a leitura básica de Gardner, nós temos o seu livro, como eu havia comentado, As Estruturas da Mente, e nós temos aqui no Brasil, como exponente do estudo dessas múltiplas inteligências, Celso Antunes, que traz um material riquíssimo para que você possa fazer a aplicabilidade dessa teoria com estimulações e com jogos. E eu agradeço, chegando ao final dessa nossa aula e dessa nossa disciplina. Eu agradeço por estar aqui junto com vocês, deixo as referências bibliográficas para que você possa buscar maior embasamento teórico e apropriação do conteúdo. Obrigada por estarmos juntos nesse percurso de conhecimento, de experimentações, de ouvir os teóricos e, com isso, eu me despeço aqui nesse momento, aguardando vocês na próxima unidade de ensino. Obrigada a todos, até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.